Olá a todos e sejam bem-vindos à 10ª aula de exercícios da cadeira Termodinâmica 1. O exercício tipo exame resolvido nesta aula está relacionado com toda a matéria abordada ao longo desta cadeira. Esta aula irá funcionar da mesma forma que todas as aulas de exercícios anteriores. Primeiro, irei ler o exercício com vocês e explicar algumas informações a reter do enunciado e possivelmente algumas curiosidades. Por fim, iremos resolver o exercício passo a passo e irei explicar a razão pela qual realizamos essa mesma etapa. O enunciado do exercício que iremos resolver nesta aula diz o seguinte: considere o conjunto cilindro-êmbolo-mola, sendo a área do êmbolo igual a 0,0 m², mostrado na figura, em que o êmbolo está ligado ao cilindro através de uma mola linear, em que a força da mola é igual à constante de rigidez da mola vezes a distância x, sendo a constante de rigidez da mola igual a 11,9 kN por milímetro. Um dos lados do cilindro contém vapor de água saturado a 200 kPa, aproximadamente 2 atmosferas técnicas. No lado do cilindro onde se encontra a mola existe vácuo. Nestas condições, o êmbolo encontra-se a 840 mm do lado esquerdo do cilindro. Devido à transferência de calor para o ambiente, a pressão da água diminui até atingir a pressão atmosférica, que é igual a 100 kPa, aproximadamente uma atmosfera técnica. Determine. Na linha A, a temperatura e o volume da água no estado final. Na linha B, determine o calor perdido pela água. Por fim, na linha C, determine a variação de entropia do universo referente ao processo. Do enunciado é possível retirar os seguintes dados: a área do êmbolo, que é igual à área das faces laterais do cilindro, a constante de rigidez da mola que liga o êmbolo à face lateral direita do cilindro, a pressão inicial do vapor d'água, a distância entre a face lateral esquerda do cilindro e o êmbolo na fase inicial e a pressão final do vapor d'água. Para resolver a linha A, em primeiro lugar, vamos retirar o valor do volume mássico da água na condição inicial, ou seja, em vapor saturado à pressão de 200 kPa. Este valor pode ser obtido recorrendo às tabelas termodinâmicas de vapor úmido da água com entrada por pressão. Desta forma, o volume mássico da água no instante inicial é igual a 0,885782 m³ por quilograma. De seguida, é possível calcular o volume inicial multiplicando a área do êmbolo pela distância entre a face lateral esquerda do cilindro e o êmbolo, chegando assim a um valor para o volume inicial que é igual a 0,042 m³, ou então 42 litros. Notem que, como já foi mencionado, a área das faces laterais do cilindro é igual à área do êmbolo. Tendo já os valores do volume e do volume mássico no estado inicial, é possível calcular a massa de água existente no cilindro dividindo o volume inicial pelo volume mássico inicial. Assim, obtém-se um valor de 0,047416 kg para a massa de água existente no cilindro. Notem também que a massa de água que se encontra no cilindro no instante inicial é igual à massa de água que se encontra no cilindro no instante final, uma vez que o nosso sistema é fechado, logo não troca massa com a vizinhança. De seguida, é possível obter o valor da distância entre a face lateral esquerda do cilindro e o êmbolo no instante final. Para isso, temos de igualar a pressão do lado esquerdo do cilindro à pressão que a mola faz no lado direito do cilindro. Mas por que razão é que as pressões são iguais nos dois lados? A resposta é simples. Porque quando se fala no instante final, fala-se em equilíbrio do sistema. E para o sistema estar em equilíbrio, as pressões têm de ser iguais em ambos os lados. Caso contrário, o êmbolo mover-se-ia, uma vez que ainda haveria uma diferença de pressões. Logo, nós estaríamos perante o instante final da experiência, por assim dizer. Tendo desmistificado o porquê das pressões serem iguais em ambos os lados, como é que se pode calcular a distância entre a face lateral esquerda do cilindro e o êmbolo? Muito simples. Nós sabemos que a pressão que a água exerce no êmbolo é igual à força que a mola exerce no êmbolo a dividir pela área do êmbolo. Por outro lado, sabe-se também que a força que a mola exerce no êmbolo
é igual à constante de rigidez da mola a multiplicar pela distância entre a face lateral esquerda do cilindro e o êmbolo. Desta forma, chega-se à expressão final apresentada neste diapositivo, que diz que a pressão final é igual à constante de rigidez da mola a multiplicar pela distância entre a face lateral esquerda do cilindro e o êmbolo a dividir pela área do êmbolo. Assim, reorganizando esta expressão matemática, colocando a distância entre a face lateral esquerda do cilindro e o êmbolo em função de todos os outros parâmetros, chega-se ao valor final dessa mesma distância, sendo este igual a 0,42 metros ou então 420 mm. Desta forma, já podemos calcular o volume que a água ocupa no instante final, sendo este igual à distância entre a face lateral esquerda do cilindro e o êmbolo no instante final, a multiplicar pela área do êmbolo, que é igual à área das faces laterais do cilindro. Chega-se assim ao valor de 0,021 metros cúbicos ou 21 litros para o volume ocupado pela água no instante final. Tendo o volume ocupado pela água no instante final e sabendo que a massa da água do nosso sistema não varia, pois como já foi mencionado, o sistema não troca massa com a vizinhança, é possível calcular o volume mássico da água no instante final. Para isso, basta dividir o volume que a água ocupa no instante final a dividir pela massa de água que se encontra no sistema durante todo o processo, chegando-se a um valor de 0,442888 metros cúbicos por quilograma para o volume mássico no instante final. Para finalizar a linha A, como a pressão de 100 kPa, um volume mássico da água que seja igual a 0,442888 metros cúbicos por quilograma se encontra em vapor úmido, então a temperatura final da água é igual à temperatura de mudança de fase para essa pressão. Logo, a temperatura final da água é igual a 99,61 graus Celsius. Sendo que a linha A nos perguntava os valores do volume e temperatura da água no estado final, estes são iguais a 0,021 metros cúbicos ou 21 litros e 99,61 graus Celsius respectivamente. Dando por terminada a linha A, passamos agora à linha B, que nos pede para calcular o calor perdido pela água ao longo de todo o processo. Em primeiro lugar, pode-se retirar diretamente o valor da energia interna da água no instante inicial, recorrendo às tabelas termodinâmicas e sabendo que a pressão inicial da água é igual a 200 kPa e a água se encontra em estado de vapor saturado. Assim, o valor da entalpia da água no instante inicial é igual a 2529,1 kJ por kg. De seguida, sabendo já que a água existente no cilindro se encontra em vapor úmido a 100 kPa no estado final, é necessário retirar os valores dos volumes mássicos a líquido e vapor saturado da água a 100 kPa para posteriormente ser possível calcular o título da água no estado final. A 100 kPa, o volume mássico da água é igual a 0,001043 metros cúbicos por quilograma quando este se encontra no estado de líquido saturado e é igual a 1,694127 metros cúbicos por quilograma quando este se encontra no estado de vapor saturado. Assim, utilizando a expressão do título de uma substância aplicada aos volumes mássicos, e sabendo o valor do volume mássico da água no estado final, que já foi obtido na linha anterior, e os valores dos volumes mássicos da água em líquido e vapor saturados, retirados das tabelas termodinâmicas, chega-se à conclusão que o título da água é igual a 26,0971% no estado final. De seguida, é necessário retirar os valores das energias internas da água a líquido e vapor saturados à pressão de 100 kPa, sendo estes iguais a 417,40 kJ por kg e 2505,6 kJ por kg respectivamente, tal como se pode verificar na tabela termodinâmica apresentada neste diapositivo. Desta forma, depois de retirados os valores das energias internas da água nos estados de líquido e vapor saturados à pressão de 100 kPa, e sabendo já o título da água, que é igual a 26,0971%, pode-se calcular a energia interna da água no estado final, recorrendo novamente à expressão do título de uma substância.
Conclui-se assim que a energia interna da água no estado final é igual a 962,36 kJ por kg. Por fim, para atingirmos o objetivo da linha B, que é calcular o calor perdido pela água para o ambiente, é necessário subtrair o trabalho total durante o processo à variação da energia interna do sistema durante o processo. Isto significa que o calor cedido pela água ao ambiente é igual à multiplicação da massa de água existente no cilindro pela diferença de energia interna que a água sofre ao longo de todo o processo, a somar ao integral do trabalho. Sabendo que a pressão da água ao longo de todo o processo é igual à pressão da mola, conclui-se então que para qualquer instante a pressão da água é igual à pressão da água no instante inicial a somar à variação de pressão ao longo do processo, que é dada pela multiplicação da constante de rigidez da mola e da variação da distância entre o êmbolo e a face lateral esquerda do cilindro a dividir pela área do êmbolo. Ou seja, a pressão em qualquer instante é igual à constante de rigidez da mola a multiplicar pela diferença das distâncias entre o êmbolo e a face esquerda do cilindro no instante em que pretendemos e o instante inicial, e tudo isto a dividir pela área do êmbolo. Podemos ainda referir que a variação de volume que a água ocupa, neste caso, é igual à área do êmbolo a multiplicar pela variação da distância entre o êmbolo e a face esquerda do cilindro, uma vez que a área é constante. Assim, tem-se que a área do êmbolo a multiplicar pela variação infinitesimal da distância entre o êmbolo e a face esquerda do cilindro, dada por dl, é igual à variação infinitesimal do volume que a água ocupa, dada por dv. Recorrendo novamente à expressão do trabalho que se tinha escrito anteriormente, pode-se agora substituir a pressão num qualquer instante pela pressão inicial a somar à constante de rigidez da mola a multiplicar pela diferença das distâncias entre o êmbolo e a face esquerda do cilindro no instante pretendido e no instante inicial, a dividir pela área do êmbolo. E ainda substituir a variação infinitesimal do volume, dV, pela área do êmbolo a multiplicar pela variação infinitesimal da distância entre o êmbolo e a face esquerda do cilindro, dl. De seguida, é necessário resolver este integral, que pode ser separado em três. O integral da pressão inicial a multiplicar pela área do êmbolo, o integral da constante de rigidez da mola a multiplicar pela distância entre o êmbolo e a face esquerda do cilindro num qualquer instante, e ainda o integral da constante de rigidez da mola a multiplicar pela distância entre o êmbolo e a face esquerda do cilindro no instante inicial. Notem que nestes dois últimos integrais a área do êmbolo suprime-se, uma vez que está a multiplicar e a dividir. Assim, resolvendo os três integrais em separado, chega-se a esta expressão que permite calcular o calor que é perdido pela água para o meio ambiente. Substituindo os valores de cada parâmetro nesta expressão matemática, é possível chegar ao valor de calor perdido pela água para o ambiente, sendo este igual a menos 77,44 kJ. Notem que o valor de calor é negativo, uma vez que a água perde calor para o meio ambiente. Dando por terminada a linha B, passamos agora à linha C, que nos pede para calcular a variação de entropia do universo referente ao processo. Um ponto de partida para esta linha pode ser o cálculo da variação da entropia do ambiente. A variação de entropia relativamente ao ambiente pode ser calculada dividindo o simétrico do calor cedido pelo sistema ao ambiente pela temperatura do próprio ambiente. Realizando o cálculo, verifica-se que a variação de entropia do ambiente é igual a 0,2642 kJ por Kelvin. Tendo já calculado a variação de entropia do ambiente, é necessário calcular agora a variação de entropia do sistema, ou seja, da água presente no cilindro. Começando pelo instante inicial, a entropia da água pode ser retirada das tabelas termodinâmicas de vapor úmido por entrada por pressão. Sabendo que no instante inicial a água se encontra a 200 kPa e no estado de vapor saturado, verifica-se que a entropia da água nesse momento
é igual a 7,1270 kJ por kg Kelvin. Obtido o valor de entropia da água para o instante inicial, passamos agora ao instante final. Recorrendo novamente às tabelas termodinâmicas de vapor úmido da água com entrada por pressão, e sabendo que no instante final a água se encontra a 100 kPa em mudança de fase e apresenta um título de 26,0971%, que foi obtido na linha anterior, retiram-se os valores de entropia da água no estado de líquido e vapor saturado para essa mesma pressão. Como se pode observar, o valor da entropia da água a 100 kPa no estado de líquido saturado é igual a 1,3028 kJ por kg Kelvin e a 100 kPa no estado de vapor saturado é igual a 7,3589 kJ por kg Kelvin. Neste momento já é possível calcular a entropia da água no instante final. Basta recorrermos à equação do título de uma substância e substituir o título da água e as entropias da água à pressão de 100 kPa no estado de líquido e vapor saturados pelos seus valores já conhecidos. Chega-se assim ao valor da entropia da água no instante final, sendo este igual a 2,88327 kJ por kg Kelvin. Sabendo que a variação da entropia do sistema é igual à diferença entre a entropia do sistema no instante final e a entropia do sistema no instante inicial, chega-se ao valor da variação da entropia do sistema ao longo de todo o processo, sendo este igual a menos 4,24373 kJ por kg Kelvin. Para terminar o exercício, sabe-se que a variação da entropia do universo é igual à multiplicação da massa da água existente no cilindro pela variação da entropia específica da mesma, a somar à variação da entropia do ambiente. Notem que em todos os exercícios, sempre que vamos às tabelas termodinâmicas, vamos buscar valores de parâmetros específicos, ou seja, por unidade de massa, à exceção da pressão e temperatura, que são propriedades extensivas. Esta é uma nota importante porque, apesar de às vezes mencionar apenas entalpia ou entropia, o facto é que são entalpias ou entropias específicas. A verbalização de entalpia e entropia serve só para não estar sempre a enunciar a palavra específica. No entanto, tenham sempre isto em atenção. Substituindo os parâmetros necessários ao cálculo da variação da entropia do universo pelos seus valores já calculados, conclui-se que a variação da entropia do universo no fim de todo o processo é igual a 0,06298 kJ por Kelvin. Terminado o exercício e exemplo de teste, damos por terminada também a última aula de exercícios da cadeira Termodinâmica 1. Espero que esta aula de exercícios vos tenha sido útil e que tenham gostado. Fiquem bem e bom estudo para todos!